Vamos lá. 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Irmãos, esse é um dos textos mais citados das Sagradas Escrituras. Eu entendo que é um chamamento para nós que estamos em Cristo, para que estejamos verdadeiramente acordados. Também é uma proclamação do poder do Senhor, daquilo que Ele espera dos seus filhos, como nós devemos viver. E eu posso dizer para vocês que durante toda a minha existência, eu nunca tinha presenciado uma confusão tão grande entre verdade e engano. O apóstolo João é usado pelo Espírito Santo para nos mostrar que Deus é luz, e isso impacta a maneira como vivemos a nossa fé, como temos vivido a nossa fé, porque a palavra diz que é para depositar a fé em Deus. Tende fé em Deus. Nós temos verdadeiramente feito isso. Os ensinos bíblicos, os escritos bíblicos existem para a nossa orientação, para que possamos ter uma vida melhor, uma vida abençoada. Então, todos que estamos em Cristo, precisamos sempre nos lembrar do propósito da sua vinda ao mundo. E o apóstolo João nos diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 19, versículo 10, é o próprio Jesus Cristo quem afirma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o propósito, buscar e salvar o que se havia perdido, significa todos os seres humanos, todos os homens. Aí o texto diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém? Então Deus é luz, não há nele treva alguma. A luz simboliza santidade, pureza e verdade. Trevas simbolizam pecado, engano e afastamento de Deus. Aí eu coloquei entre parênteses, né? Porque pecado já envolve tudo, mas eu coloquei mentiras. Deus abomina a mentira. Mentiras, palavras torpes, pornografia. Coisa terrível, pornografia.
afetando as crianças, investimento maligno. Você tem muito cuidado com as crianças. Dá um tablet para a criança, dá um celular para a criança. Faça não. Na melhor situação, fique ali junto um pedacinho, só porque aquilo vicia. E vicia a criança também. Você tem muito cuidado com isso. Mentiras, palavras torpes, pornografia, adultério, aparência do mal, tudo são coisas que desagradam ao Senhor. Agora, em Cristo nos refletimos a luz que vem de Deus. E isso significa que a nossa vida tem que refletir a verdade. Se nós vamos refletir a luz que vem de Deus, então nós temos que refletir a verdade. A verdade em tudo. Lá em casa, a nossa criação foi assim. Você pode ter prejuízo, acontecer o que acontecer, mas nunca minta. Nunca minta. Fale sempre a verdade. Sempre fale a verdade. Então, se refletimos a luz de Cristo, precisamos ter cuidado com os pensamentos que alimentamos, as palavras que proferimos e os atos que praticamos. Tem que haver diferença entre as nossas palavras, os atos que praticamos, com as palavras e os atos que os ímpios praticam. E se não tiver cuidado, cai. Eu cresci sem nunca ter chamado nome algum. Mas teve um momento que parece que eu fiquei fora de mim. Quando eu me desesperei, eu estava falando coisas que nunca imaginei ter falado. Aí o Senhor diz assim, é para vigiar e orar. Vigiar e orar em todo o tempo. Não é por algum tempo. É em todo o tempo. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar conectado. Porque o inimigo não se apresenta como ele é, mas ele vem sorrateiramente. Para depois nos acusar. Mas graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote superior, que é o Senhor Jesus. Sumo sacerdote perfeito, que intercede por nós diante do Pai. E o Espírito Santo, da mesma maneira, intercede por nós com palavras inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis. Não é? Em Cristo Jesus não estamos mais perdidos nas trevas, mas salvos e libertos do poder do pecado, salvos e libertos da morte eterna. Isso não significa que deixamos de pecar, mas que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Andar nas trevas significa continuar no pecado, continuar praticando o pecado, sem arrependimento. De vez em quando alguém disse, eu acho que não estou cometendo nada errado. Errado tudo. Eu acho que não estou fazendo nada errado. Está fora da palavra. Vamos aqui para a Bíblia, o que é que a Bíblia diz. Mas mesmo assim eu acho que eu estou certo. Então continue. Continue vivendo assim. Vai ficar registrado, olha, pai, está registrado. Quando chegar no último dia, que eu estou dizendo, que a palavra de Deus diz, mas essa pessoa está dizendo que não percebe nada, então continue pecando. Aquele que for sujo, suje-se mais ainda. É o que diz o texto lá em Apocalipse. Se a gente não abrir o coração, se a gente não estiver disponível para dizer, Senhor, eu não quero cometer erros, eu não quero viver no pecado. Se a gente não fizer isso, é como se a consciência fosse, a coisa fosse cauterizando. Então tem que ter essa sensibilidade. A nova criatura não consegue viver deliberada e insistentemente na prática do pecado, por uma razão: o pecado não faz mais parte da atmosfera da sua vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O velho homem, ele não morreu não. O velho homem está aí, tem que ser mortificado.
mostre na Bíblia dizendo que o velho homem morreu. Não, ele é mortificado. Quando ele quer levantar, a gente, epa, não é você que domina mais não agora. Agora é o Espírito Santo. Mas antes você ia lá e fazia assim, assim, assim. Isso era antes. Agora estou em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Aleluia. Então, isso significa que tem que ser uma ação contínua. Esse vigiar e orar tem que ser uma ação contínua. Aquele que está em Cristo não persistirá no pecado, porque não vai ter mais condições. Não tem mais, gente. Se está em Cristo, não consegue. A prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo, fiel, verdadeiro e absoluto. A gente tem que ser justo. Tem que ser justo. Tem que ser correto. Tem que ser sincero. Você não tem que dizer que a pessoa está bonita se você não acha que ela está bonita. Fique calado. Para que isso? Né? Vai dizer, não, eu vou dizer para agradar. Para agradar o quê, rapaz? Glória a Deus. A luz de Deus revela nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somente assim a comunhão verdadeira entre os irmãos e Deus. Somente assim. Então, isso deve nos fazer refletir se existe coerência entre o que falamos e a maneira como vivemos. Igreja, preste atenção, tem que existir coerência com a maneira como falamos e como vivemos. É lógico que ninguém é perfeito. Vai cair, mas vai levantar. Se arrepende. Pede perdão ao Senhor. O Senhor perdoa. Aí faz um propósito com o Senhor. Nunca mais repetir o mesmo erro. Senhor, eu não quero repetir mais erro nenhum. Mas o trabalhar do Espírito Santo continuará na nossa vida. Enquanto estivermos aqui, o Espírito de Deus continuará trabalhando em nós. Então andar na luz significa andar com integridade. Andar na luz significa buscar a santificação. Então anda na luz, então busca a integridade e a santificação. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Cristo nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo. Deus ofereceu o seu Filho unigênito como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Igreja amada do Senhor, essa verdade tem que estar sempre ativa em nosso coração e nossa mente. Olha, nunca imagine que há ensinamentos bíblicos sem importância. Nunca pense isso. Nunca pense que há ensinamentos bíblicos sem importância. Todo ensinamento bíblico é importante. Não existe uma escala de pecado, pecado menor, médio, maior, não. É um único patamar. Pecado é pecado. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como servos do Senhor, nós não viveremos assustados, não. Viveremos em paz. Viver em paz significa ter a certeza que o Senhor está no controle. Viveremos em paz, mas vigiando e orando. Os dias são maus, os dias são difíceis. Os chamamentos do mundo estão aí, chamando para tudo que não presta, e parece coisa boa. Só que o seu final é terrível, é mais amargo que o fel. É separação eterna do Deus Criador. Aleluia, glória a Deus.
Então há uma luta espiritual contínua. E essa luta espiritual contínua, ela é travada para que nos voltemos para o tempo no qual o conhecimento intelectual ou a experiência de vida era o nosso leme. O meu leme é o meu conhecimento espiritual, é o meu conhecimento intelectual, é a minha experiência, o que eu aprendi. Irmãos, o nosso leme tem que ser o Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se somos guiados pelo Espírito Santo, Ele vai estar nos orientando. A palavra diz que o Senhor eterno, Ele nos sustenta com a sua mão direita poderosa. Ele não solta. Ele não aperta demasiadamente. Mas Ele nos traz segurança. Ele nos traz tranquilidade. Ele nos traz da sua paz. Em Cristo, o leme da nossa vida é o Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Você vê que Espírito é com E maiúsculo. A carne luta contra o Espírito, você sabe disso, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos viver fora dos princípios bíblicos, porque o Espírito Santo, ele é mais forte, é uma determinação nossa de seguir ao Senhor. Então Ele nos sustenta, Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos dá tudo aquilo que necessitamos para que não venhamos a viver fora dos princípios bíblicos. Ah, pastor, mas é uma agonia tão grande, a luta é terrível. Olha, a luta do Espírito Santo é para nos proteger do mal, é para o nosso bem. A graça de Deus nos conduz a quê? Ao arrependimento. Então, todo ser humano que pratica o mal traz sobre si tribulação e angústia. São pessoas que não têm paz, não sabem o que é ter paz. O cara não pratica justiça, não bota o pé na varanda da casa, do apartamento. Quando sai é cheio de segurança. Se dá um estourazinho, se assusta. Só dorme na base de remédio. É remédio para dormir, remédio para acordar. Não tem paz. Não tem paz, a Bíblia diz isso. Todo ser humano que pratica o mal traz sobre si tribulação e angústia. Quando você chegar em casa, leia Romanos capítulo 2. Você vai ver isso aqui tudinho. Não são justos aqueles que somente ouvem a palavra de Deus, mas os que escutam e praticam. Não é só ouvir, é ouvir e praticar. A gente não está aqui falando para as paredes. Não, estamos falando para pessoas. Chegará o dia no qual Deus julgará os pensamentos secretos dos homens. Eita, está lá em Romanos 2. Chegará o dia em que Deus julgará os pensamentos secretos dos homens. O pensamento vem, mas a gente tem poder de fazer com que ele vá embora. Ah, pastor, está sendo difícil, a mim não consigo. Comece a louvar o Senhor. Cite texto bíblico. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ai, Jesus. O Senhor tem me abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Palavra é batalha. É batalha, é guerra. Em Cristo somos justificados pela fé e temos paz com Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Ah, pastor, mas quando a gente vira só vem impiedade, só vem impiedade, só vem injustiça, só vem impiedade. O que é que eu tenho que fazer? Ore. Ore. Você não é o juiz? Ah, mas o senhor, será que o senhor não está vendo isso? Oh, se ele não está vendo, ele está vendo isso há muito tempo. Antes que isso existisse, ele já estava vendo. Ele está na eternidade. E por que ele não faz nada? Quem disse que ele não está fazendo nada? Mas as coisas vão indo de mal a pior, porque ele deu ao homem o direito de escolha. Você está aqui porque você escolheu estar aqui. Nós estamos aqui porque escolhemos louvar o Senhor, celebrar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, tem um texto que fala que nós nos gloriamos, e eu não anotei aqui, mas a palavra traduzida por gloriamos significa um regozijo exultante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza de que temos paz com Deus. Então, quem foi justificado não teme o futuro. Eu vi tanta reportagem aí, né? Não vou falar aqui, mas um assunto tal, que vai mexer e fiscalizar e tal. E que novidade é essa? Qual é o problema? A gente não faz tudo direitinho? Mesmo fazendo tudo direitinho, a gente pode errar. E se errar, conserta. Tem medo de quê? E a gente vai ficar aqui para cimento, é? A gente vai ficar aqui por um tempo. Eu quero ficar o maior tempo possível. Muito bem. Eu escutei alguém dizer, e eu também. Estamos juntos. Aleluia. Ficar aqui por muito tempo com qualidade de vida. Não é não? Sair, dar uma volta no fusquinha, voltar. Pedalar um pouco, caminhar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. John Stott, ele diz o seguinte, ele diz que a esperança cristã não é algo incerto, como nossas esperanças do dia a dia. Vou voltar. A esperança cristã não é algo incerto, como nossas esperanças do dia a dia, mas uma expectativa jubilosa e confiante, que se baseia nas promessas de Deus. O objetivo da nossa esperança é a glória de Deus. Amém? O objetivo da nossa esperança é a glória de Deus. Eu encerro dizendo que os frutos da justiça são paz, graça e glória. Frutos da justiça, paz, graça e glória. O injusto não tem paz, não tem graça e não tem glória nenhuma. Eita! Nós temos paz com Deus, estamos firmes na graça e esperamos a glória de Deus. Deus é luz e Ele nos chama para que andemos na luz. Não duvide, não duvide, não deixe que a dúvida venha no seu coração, na sua mente. O Senhor continuará nos abençoando durante o ano de 2025. O Senhor continuará conosco, Ele continuará indo à nossa frente, estando na nossa retaguarda, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, lutando as nossas lutas, nos sustentando, nos reanimando. E vamos pedir ao Senhor, Senhor, concede o discernimento para que eu possa aplicar muito bem tudo aquilo que o Senhor tem me dado. O segredo da prosperidade, ser um fiel dizimista e ofertante. O dízimo na casa do tesouro, a igreja onde você está. A oferta, primeiro, na igreja que você está. E depois, você pode ofertar em outros lugares. Pastor, eu vou dividir o meu dízimo. Não faço não. Não, porque eu acho que tem uma outra igreja que precisa mais. Vá para lá, vá.
porque você vai dar o seu dízimo todinho lá. Não divida o seu dízimo, não. Não compete a gente administrar o dízimo. Agora oferta na sua igreja e oferta em outras igrejas. É assim que faz. E o Senhor vai estar nos abençoando. Amém? Vamos ficar de pé.